Agradecimentos aos contribuidores do último vídeo: Rodrigo de Paula Correia, Renan Matheus Toffoli e Wellington Consenza Farias. Outra forma de você também contribuir para o canal é sendo membro. Seja membro aqui do nosso canal e tenha acesso aos processos criativos de algumas histórias e receba antecipadamente durante a madrugada os vídeos que vão para o ar ao meio-dia. São Longuinho, São Longuinho, se eu encontrar, dou 3 pulinhos. Quem nasceu nos anos 2000 deve se lembrar disso. Nossos avós nos diziam que era um truque para encontrar as coisas. Um santinho amigável que desce dos céus, revira as almofadas do seu sofá e te devolve o controle remoto em troca de 3 pulinhos. Mas hoje vou lhe dizer quem realmente é São Longuinho. O nome dele era Caio Cássio Longino. Ele não era um santo simpático, mas sim um centurião romano, um soldado do império mais sangrento da antiguidade. Ele era o homem que, segundo as escrituras, ergueu uma lança de ferro e perfurou o flanco de Jesus Cristo na cruz, rasgando carne e pulmão para garantir que estivesse morto. O sangue que espirrou da ferida caiu nos olhos de Longino, que era quase cego, e diz a lenda que ele voltou a enxergar na mesma hora. Ele foi perdoado, sim, mas continuou sendo um soldado. E soldados romanos não fazem favores, eles lutam. Eu não sabia nada disso. Eu era apenas um cara desesperado, procurando um maldito HD externo no meio da bagunça do meu escritório. Aquele HD continha o projeto inteiro de uma campanha da agência de publicidade que eu trabalhava. Eu havia revirado as gavetas, tinha esvaziado a mochila, jogado os livros no chão, arrancado as almofadas do sofá, rastejado debaixo da cama. O HD não estava em lugar nenhum do apartamento, de jeito nenhum. Que idiotice pensar que isso funcionaria. Num momento de pura regressão infantil, eu fechei os olhos, juntei as mãos e falei: São Longuinho, São Longuinho, se eu achar a merda do meu HD, eu dou 3 pulinhos. Eu ri de mim mesmo, mas o som veio da mesa do meu escritório, a mesma mesa que eu havia limpado e jogado tudo no chão minutos antes. Caminhei até o cômodo. O HD externo estava lá, exatamente no centro da mesa. Descoberto, não estava escondido. Peguei o aparelho, conectei no notebook e abri as pastas. Estava tudo lá, o projeto intacto. Alívio instantâneo. Desliguei o notebook, apaguei as luzes e fui para o corredor em direção ao quarto. Foi quando me senti extremamente pesado, com uma pressão empurrando meus ombros para baixo. Pressão essa que aumentou até o ponto em que eu quase caí. Sem pensar, juntei os pés descalços, respirei fundo e pulei. Uma vez. A pressão diminuiu um pouco. Pulei de novo. 2. Mais leve. Pulei a terceira vez. 3. Tudo então voltou ao normal. Que bizarrice foi essa? São Longuinho realmente existia. Quando a gente era criança, fazíamos a promessa ao São Longuinho e logo dávamos 3 pulinhos sem mesmo antes encontrar o que estava perdido. Essa foi a primeira vez que encontrei e depois cumpri a promessa. Que engraçado. Eu precisava testar de novo. Uma semana depois, meu gato desapareceu. O apartamento tinha telas de proteção, mas eu havia esquecido a porta de serviço encostada enquanto descia com o lixo. Minha mulher ficou arrasada. Nós passamos 2 dias espalhando cartazes pelo bairro, perguntando aos porteiros, vasculhando terrenos baldios debaixo de chuva. A relação entre mim e minha esposa já estava esquisita,
desgastada por anos de rotina e pequenos ressentimentos acumulados. O sumiço do gato foi a gota d'água. Ela parou de falar comigo. Ela me culpava e com razão. Na terceira noite sem o gato, eu apaguei todas as luzes. Fiquei no centro do tapete. Fechei os olhos. São Longuinho, São Longuinho, se eu achar o meu gato, eu dou 3 pulinhos. Eu abri os olhos e esperei. Nada aconteceu. Dei as costas, sentindo um pouco de alívio e frustração. Eu estava enlouquecendo, afinal. O episódio do HD foi só um lapso de memória. O som veio de trás da porta da frente. Corri até a porta e destranquei a fechadura. O gato estava sentado no tapete. Piscou os olhos para mim e entrou no apartamento, caminhando elegantemente, esfregando o corpo nas minhas pernas. Tranquei a porta e peguei ele no colo. Foi aí que eu notei. Lá fora, uma tempestade alagava a rua. O corredor do prédio era aberto, exposto ao vento, o do térreo, mas o pelo do gato estava completamente seco, nem sequer cheirava a molhado. Aquela pressão nos meus ombros voltou. Coloquei o gato no chão, juntei os pés e pulei. 1, 2, 3. Passou. No dia seguinte, minha esposa chorou de alegria. Ela abraçou o gato e sorriu depois de muito tempo. Por um dia, tivemos paz na nossa casa. Mas eu tinha descoberto um gênio da lâmpada que não exigia minha alma, apenas 3 pulos. Se ele conseguia achar um HD e um gato perdido, quais eram os limites? A frase não especificava a fisicalidade do objeto, meio que era só falar que queria achar algo e esse algo seria encontrado, não importava o que fosse. E havia coisas abstratas na minha vida que eu havia perdido e queria desesperadamente de volta. Minha primeira ambição abstrata foi o meu casamento. Minha esposa não me amava mais. Mesmo depois de ter recuperado o gato, eu via isso na forma como ela desviava o olhar quando eu estava no mesmo cômodo que ela, na forma como o corpo dela enrijecia quando eu tentava abraçá-la na cama. Nós éramos meio que colegas de quarto que dividiam contas de um gato. Naquela sexta-feira, enquanto ela tomava banho, fui para o escritório. Fechei os olhos. São Longuinho, se eu achar a paixão que minha esposa sentia por mim, eu dou 3 pulinhos. A resposta foi na mesma hora. O peso me empurrou no mesmo milésimo. Eu pulei. O primeiro pulo foi pesado, como sempre. Eu pulei o segundo. Minhas articulações dos joelhos estalaram. Dei o terceiro pulo. A pressão foi embora. A porta do escritório abriu. Minha esposa estava parada no batente, totalmente nua, os cabelos molhados. Ela não disse uma palavra, só caminhou, segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou com uma força que chegou a machucar os meus lábios. Nos dias que se seguiram, a mudança foi assustadora. Ela não desgrudava de mim, me ligava 20 vezes durante o expediente, cheirava minhas roupas, me abraçava com força excessiva, chorava se eu demorasse no banho. E eu me sentia um deus. O próximo passo lógico era o trabalho. Eu estava estagnado no mesmo cargo júnior há 6 anos. Tinha uma vaga de diretor de criação aberta, mas todos sabiam que o dono da agência iria dar o cargo para o sobrinho dele, um playboy absolutamente incompetente e burro. Durante o expediente, no banheiro da empresa, olhando para o meu próprio reflexo no espelho, eu fiz o pedido. São Longuinho, se eu achar a promoção para diretor, eu dou 3 pulinhos. Parece que dessa vez a pressão tinha piorado mais. Quando tentei pular, foi como se eu pesasse 300 quilos.
Dei o primeiro pulo e senti uma fisgada na espinha. Dei o segundo pulo e o osso do meu tornozelo estalou. Forcei o terceiro pulo e caí de cara no piso imundo do banheiro, sentindo um hematoma gigante nascer na minha panturrilha. Saí do trabalho no fim do expediente naquele dia, arrastando a perna. Nada aconteceu na agência, o mundo parecia normal. Mas saindo de lá, na calçada, tinha uma senhorinha. Ela usava roupas simples e segurava uma bolsa de couro. Quando passei por ela, mancando, ela deu um passo para o lado, interrompeu o meu caminhar e olhou para mim. Oi, você não me conhece com certeza, mas eu trabalho num antiquário aqui perto. Eu lido com coisas antigas todo dia. E olha, eu sei o que você está fazendo. Eu sinto o cheiro em você. Eu tentei rir, dar uma desculpa qualquer e desviar, mas ela segurou o meu braço. Ela olhou para a minha perna machucada. Saiba que ele usa uma armadura. O nome dele é Longino. Ele foi um centurião romano, um executor. Soldados do Império não criam milagres do nada, menino. Eles roubam, confiscam e transferem. Sempre cobram os juros. Pare de chamar por ele antes que seja tarde demais. Ela soltou o meu braço, me deu as costas e sumiu na multidão. Eu fiquei ali, tentando me convencer de que era só uma velha maluca. No dia seguinte, o sobrinho do dono não apareceu para trabalhar. O escritório inteiro estava em choque. Por volta das 11 da manhã, recebemos a notícia. Durante um jantar num restaurante na noite anterior, ele engasgou com um pedaço de osso de costela e asfixiou até a morte no meio do salão. Como o maior cliente da agência exigia a campanha pronta na segunda-feira, o dono, chorando e sem opções, me chamou na sala dele e me entregou a diretoria interina. Agora sim, eu tinha tudo. A mulher submissa e apaixonada, o cargo alto, o dinheiro, o gato. Mas as dores dos pulos que eu dei com o peso nos ombros não passava. Cada vez que eu andava, meus joelhos rangiam. Fui num ortopedista. O médico olhou para os exames e disse que a densidade óssea dos meus joelhos e da minha coluna parecia a de um idoso de 90 anos com osteoporose severa. Pois a velha estava certa. Eu só não queria aceitar isso. Um santo não faz mágica do nada. Para materializar as coisas que eu pedia, ele precisava de energia de algum lugar para fazer a troca. Decidi que nunca mais falaria o nome dele. Eu iria viver com o que conquistei, mancando, apoiado numa bengala aos 30 e poucos anos, mas pelo menos eu estava vivo com o suficiente. Era uma boa troca, vai. Continuei minha vida, aceitando tudo isso, desde que nunca mais pedisse nada ao santo, é claro. Inclusive, isso era o que a velha tinha me aconselhado, afinal. 3 semanas se passaram. Fui até a padaria do bairro vizinho, andando devagar, me apoiando na bengala, tentando tomar um pouco de sol. Parei num poste perto de um ponto de ônibus para descansar a perna. Foi quando vi no cimento esburacado do poste um cartaz de papel sulfite, já meio desbotado pela chuva. Procura-se. Abaixo havia uma foto nítida de um gato. Dizia: procura-se nosso gatinho Max. Desapareceu na noite da tempestade há 1 mês. Ele é arisco e tem uma pequena cicatriz em forma de V na orelha direita. As crianças estão desesperadas, chorando todos os dias. Aquele gato na foto era bem parecido com o meu. Meu gato não tinha cicatriz na orelha direita, no entanto. Pelo menos, o meu gato que fugiu da minha casa não tinha. Eu virei as costas e caminhei para o meu apartamento o mais rápido que minha perna permitia.
O gato estava no sofá, dormindo. Peguei-o pelo pescoço e virei a orelha direita dele. Lá estava, uma pequena cicatriz em forma de V. Aquele não era o meu gato. A ficha começou a cair. Nada se cria, tudo se transforma. Ou, no caso do santo dos perdidos, tudo se transfere. Ele não cria milagres, ele é o maior ladrão do universo. E se ele roubou o gato de outra pessoa para me dar, de onde ele roubou as coisas abstratas? Corri para o notebook. Minhas mãos suavam sobre o teclado. Abri os e-mails antigos da agência. Lembrei do laudo que a família do sobrinho do chefe havia compartilhado. Comecei a pesquisar as notícias sobre a morte dele no restaurante. Os legistas encontraram o osso preso na traqueia, mas também encontraram hematomas severos no pescoço do rapaz, como se duas mãos absurdamente fortes tivessem apertado a garganta dele, forçando-o a engolir a comida sem mastigar até sufocar. Ele não engasgou. Ele foi executado. O santo forçou a vaga para mim, eliminando o dono dela. E a paixão da minha esposa? Se não foi criada, de onde veio aquele amor? Comecei a investigar as redes sociais da minha esposa, as postagens antigas, os comentários. Eu sabia que, anos atrás, havia um colega de trabalho dela chamado Marcos. Marcos sempre foi apaixonado por ela, de forma doentia e romântica. Minha mulher nunca deu bola para ele, mas mantinha a amizade por algum motivo. Acessei o perfil de Marcos. As postagens dele eram sempre alegres, cheias de fotos em viagens. Mas exatamente na mesma data em que minha esposa apareceu pelada para mim me beijando, as postagens de Marcos mudaram. Ele parou de sorrir. As legendas das fotos se tornaram apáticas, robóticas. Descobri por uma postagem marcada de uma amiga dele de que Marcos tinha sido internado em uma clínica psiquiátrica. Ele aparentemente tinha parado de comer, de falar e de sentir. Se o universo exige equilíbrio, a balança estava insustentavelmente pendida para o meu lado. Desde que descobri tudo isso, não consegui mais olhar para o gato, muito menos ouvir a voz da minha esposa e nem trabalhar direito sem ver o rosto do sobrinho do chefe morrendo asfixiado. Dias passaram e meu desespero foi me deixando maluco. Achando que poderia consertar tudo, eu fiz uma loucura. Eu precisava desfazer tudo sem que ninguém me visse e me achasse um maluco. E o mais importante, limpar o meu karma antes que eu morresse e fosse para o inferno. Fiz a coisa mais rápida que pensei no momento. Fui no porão do prédio, um lugar que eu tinha certeza que ninguém iria, principalmente à noite. Quando cheguei lá, olhei para cima e falei: São Longuinho, São Longuinho, se eu achar uma forma de desfazer tudo isso, uma forma de pagar pelos meus pecados, eu dou 3 pulinhos. A única lâmpada do porão explodiu, queimando. Eu pulei uma vez. Aquele peso era quase impossível de sair do chão, ainda mais com as dores terríveis na perna. Fiz muita força e pulei a segunda vez. A minha perna esquerda quebrou. Me arrastei com os braços, puxando o que restava das minhas pernas, e atirei o meu peito para cima, batendo o tronco no chão, para completar o terceiro salto. Consegui. Fiquei ali, deitado na escuridão, quase perdendo a consciência, esperando minha redenção. O silêncio do porão foi sumindo por causa de um som que vinha do lado de fora do prédio. Sirenes. 2, 3, 10 viaturas. Acendi a tela do meu celular para tentar enxergar o que estava acontecendo ao meu redor no porão. O porão não estava mais quase vazio. Onde antes havia entulho,
Agora eram montanhas de sacos de lixo pretos rasgados. O chão estava forrado com facas, revólveres, roupas ensanguentadas em tamanho infantil, crânios e dezenas de ossadas humanas. Claro que meu pedido tinha sido atendido, só que não da forma que eu esperava. Ele pegou todas as armas de crimes não resolvidos, todas as roupas de crianças desaparecidas, todos os ossos e os corpos que os verdadeiros assassinos da cidade haviam perdido, afundado nos rios, enterrado em paredes falsas ou escapando da justiça, e materializou todos eles junto comigo. Até a próxima. Obrigado.